ela tem que ficar um pouco mais agressiva para conquistar o espaço? Não, eu acho que não, porque daí você passa a jogar no campo dos homens, né? Eu não quero dividir assim homem e mulher, eu quero falar assim, a gente vem de uma história onde o mundo foi dominado pelos homens, né? Uhum. E a gente tem que mostrar que não precisa ser daquele jeito para aquilo ser um sucesso. Pode ser do nosso jeito. Do meu jeito, do jeito da Francine. Uhum. Então, eu acho que a gente tem exatamente que sair daquele jogo. Você tem que se olhar e falar como eu quero me apresentar. Como eu acho, eu gosto de camisa de flores. Estou aqui com uma camisa de flores. Então, e isso eu já fazia desde há 29 anos atrás. Tanto, você falou agora da política. Eu tenho política para contratar mulheres. Claro que às vezes, como eu preciso de muitos engenheiros, me falta a disponibilidade. Mas a minha primeira opção hoje é sempre mulher. Às vezes acabo contratando um homem porque não encontrei uma mulher. E também, com a geração Z, eu, como você, me preparo. Eu falo, bom, agora eu vou conversar com essa turma, né? Deixa eu... porque a gente tem Deixa eu aprender como. Deixa eu aprender. A palavra é essa. Deixa eu aprender. E a gente tem que aprender. Porque não adianta eu pôr a maneira como eu quero pedir, o meu estilo. Eu venho de uma época que ainda tinha hierarquia. Agora, a gente tem que pensar, não tem mais hierarquia porque eles não aceitam ou porque mudou o sistema de trabalho? Eu acho que mudou o sistema de trabalho, Alex. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Play Growth. Meu nome é Alex Oliveira e nós estamos começando a nossa 4ª temporada. Não tem efeito, né? Essa nossa produção, pós-produção, né? Pós-produção. Essa pós-produção daí ia colocar assim... E batemos plateia, mais de 14... A plateia. Batemos mais de 14 mil inscritos. Nossa, muito incrível, né? O pessoal de marketing é bom mesmo, né? Parabéns ao marketing. Parabéns. Você é muito bem-vindo a mais o episódio que está super interessante, um tema que a gente precisa discutir muito, que são mulheres à frente de empresas, CEOs mulheres, liderança feminina, e a gente trouxe alguém que... para estar conosco. Acabei não falando de você, do Elton, vou falar da Estela Testa, que é a nossa convidada especial deste nosso primeiro episódio da 4ª temporada. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Alex, Francine, Elton. É um prazer estar aqui. Eu, quando recebi o convite, fiquei muito feliz. Fui pesquisar na internet, fui ver o Instagram de vocês. Achei muito bacana o trabalho que vocês fazem, aquilo que vocês conseguem tirar das pessoas, né? Porque às vezes está ali guardadinho, mas vocês vão e trazem muita coisa interessante. Muito obrigada pelo convite. Vou curtir muito esse momento aqui com vocês. E viu, nessa 4ª temporada a gente poderia inovar um pouquinho. Se apresenta aí, vai. Me apresentar? Eu sou Elton Monteiro, sou CEO da Essência Digital, da Talk. Prazer estar aqui com a Estela. Os bastidores aqui já deu uma animada, né? O episódio vai ser animado hoje. Papo bom de bastidores. Papo bom. Fran, se apresenta. Eu sou a Francine Nunes. É que vocês estão mal acostumados. Que eu achei que você apresenta, lógico. Apresenta. É muito você mais fácil. É a 4ª temporada. É o mestre de cerimônia. A gente precisa fazer novos blocos, novas ideias, novas apresentações. Mas agora, com a voz da Estela, eu acho que eu vou mudar minha voz. Uau! Que ótimo. A voz dela fica muito ótima, mais chique, né? Falar desse jeito. Nossa, Olha, mas a veja. voz... Mas ela já é Ô, Fran, se apresenta em italiano. Acho que tem... O que vocês estavam falando em italiano. Piacere, bello. Então, eu sou a Francine Nunes, eu sou CEO agora da C3 Digital, antiga C3 The Web, porque o web estava meio fora de moda, né? Um rebrand bem-vindo. Exato. E eu tô aqui para participar desse assunto que é tão interessante, falar de liderança feminina com ela, que eu já me apaixonei, ó. Alex, desculpa, mas foi... Também, né? Assim, uma conexão, entendeu? Mas então vamos dar um parabéns. Você é a CEO agora? Eu sou, assumi esse ano. Foi esse ano. Eu não vim semana passada porque eu tava viajando, né? Tava no Emirados Árabes. Tudo pago pela empresa, que agora ela falou que o CEO tem que viajar pra claro, o CEO tem que viajar, né? E eu me lasquei, né? As minhas milhagens agora, né? Era brincadeira que eu tava lá, mas assim... Dentro do meu coração eu estava viajando, né? E vamos deixar claro, nós temos 2 mulheres aqui que conquistaram a sua própria cadeira, conquistaram suas posições vindo não foram assim cargos que foram dados de mão beijada, né? Ninguém é Nepo Baby aqui, né? Não veio, não é herdeira, né? Não. Foi muita luta. Conta pra gente, você está há 29 anos aí, representando a
Pieralise do Brasil. Pieralise. Eu fiquei ensaiando antes de começar a gravar, mas ainda... A Pieralise do Brasil, uma multinacional italiana aí, com mais de 100 anos, que está há 29 anos no Brasil, que você deu os primeiros passos aqui. Uma empresa que atua muito forte em saneamento, com produtos aí que tem liderado no mercado. Conta aí pra gente esse comecinho aí. Então, Alex, eu fiz engenharia, né, em Campinas, onde ali já tinha, né, a divisão entre homens e mulheres já não é aquela tão equilibrada como a gente gostaria, mas aí você começa a perceber que você vai ter que correr para pegar o seu lugar. Na classe de engenharia de X anos aí, você era o que? Tinha 30 alunos? Quantas mulheres? Como eu fiz engenharia de alimentos, tinha um pouco mais, tinha uns 30%. Boa. Mas que... E a gente fazia com as outras engenharias, que era muito menos, né? Sim. Era uns 10%. Logo já entrei numa empresa alemã de equipamentos, trabalhava na área de saneamento. Eles fecharam essa área porque era uma área que era muito difícil de caminhar ainda, né? O saneamento ainda estava num ritmo muito lento no Brasil. Mas eu adorei a área porque eu sentia que eu conseguia ganhar dinheiro, viver a vida, sobreviver, fazendo um propósito bacana para o mundo, né? Quer dizer, você tratando o esgoto, você está resolvendo problema de saúde, tem um viés muito bacana. Então, e um amigo meu me falou, não, procura essa empresa aqui, me deu o catálogo da Pieralise. Bom, 29 anos atrás, peguei ali o fax, mandei um fax, eles gostaram. Na época o fax funcionava super bem. Na verdade, se voltasse, funcionaria também, tá? Não, e era quase uma documentação, porque eu tinha uma agência de turismo, quando você mandava um fax e a confirmação que recebeu. Assim, não, Alex, tá fechado, 20 tinha voos. Confirmação que aquilo era um documento. Era um documento. Fui para lá e trouxe a representação da Pieralise para cá. Nós tivemos, né, um fator sorte aí, acompanhou, porque teve a despoluição da Baía da Guanabara e a despoluição do Rio Tietê, logo nos 2 primeiros anos. Vendemos muitas máquinas, porque nós entramos com essa tecnologia, que realmente era uma tecnologia que estava inovando o mercado e que veio como uma solução importante e já foi implementada, mais de 80 máquinas no primeiro ano, no segundo ano. Bom, em 5 anos eu já era diretora, a empresa já estava no Brasil, e isso foi em 95, já começamos como Pieralise do Brasil. E de lá para cá, viemos aí acompanhando o saneamento. Hoje eu sou presidente do Sindesan, na BIMAC, que é uma das câmaras. Primeira mulher também presidente lá. Então, conseguimos aí fazer um trabalho muito bacana no Brasil. Hoje eu sinto assim, a Pieralise, ela é... com perdão aí dos meus clientes, acho que eles vão concordar comigo, ela é a preferência aí dos clientes para o setor que a gente trabalha, nisso que a gente trabalha. Viu? Mas uma coisa que eu achei interessante nos bastidores que a gente conversou, aproveitando isso, bem, estamos falando aí de quase 30 anos atrás. Sim. Se hoje já não é fácil o empoderamento feminino, imagina 30 anos atrás. E você comentou aqui que existe uma dica, né, para as mulheres que estão nessa posição ou que querem estar nessa posição. Você até falou, não escute os homens, né? Eu acho que é bem isso. Ou escute a parte interessante, né? E eu queria que você compartilhasse isso com o pessoal que tá ouvindo pra gente, porque foi muito legal. Então, Fran, eu acho assim, a gente não pode, temos que ser nós mesmas, não podemos querer imitar ninguém, né? Existe essa tendência, quase que a gente queria pôr terno há um tempo atrás, sabe? Assim, vim que nem eles... Eu falei, não, eu não quero, eu quero ser eu mesma, eu quero ser Estela Testa aonde eu estiver. E não ouvir os conselhos, porque os conselhos que eles têm para nos dar são deles, é da visão deles. Então, eu assim, nunca parei para falar, melhor você não fazer isso, não ir nesse evento, não fazer. Não, eu falei, isso aí é bom para mim, isso aí é bom para o que eu tô fazendo, eu ia. Então, não dar ouvidos é quase ser surdo. Não dar ouvidos, porque ninguém vai achar que você pode. Sim. Só você. Só você vai confiar em você mesmo. Então, não dê ouvidos a ninguém. Vai, né? Foca naquilo que você quer e vai em frente. Sensacional, né? E quando a gente fala de liderança feminina, de uma mulher ocupando cargos de liderança, tivemos uma polêmica muito grande ano passado com o Thales da G4, um post que foi muito comentado, e talvez até um pouco mal interpretado de um lado, de outro, mas eu comentei com a minha esposa. Falei, meu amor, lê esse post. No começo eu não tinha achado nada demais ele ter falado que, Deus me livre, minha mulher ser CEO. Aí
Eu falei, pô, um direito D que ele tem. É que com as redes sociais, aquelas nossas opiniões que dava em mesa de amigos, a gente começou a dar pra tudo quanto é lugar e acaba Caiu correndo na internet, risco, não né? é mais sua, é de Corre todo um mundo, né? risco. É. Mas daí a minha esposa leu. Eu falei, ai, Alex, essa parte aqui não caiu bem, que a mulher tinha que se masculinizar. E de fato, depois de eu ouvir a minha esposa falando, eu falei, puxa, de fato não caiu bem. E eu concordo com você. A mulher, para ocupar e liderar homens e mulheres, estar num cargo de CEO, de liderar 200 pessoas, ou 2.000, ou 20.000 pessoas, ela não precisa se masculinizar, né? Ela não deve, né? Ela pode se vestir, se comportar como ela mesma. Sim, e é Mas ali... acaba não sendo uma forma, quando ela entra no jogo, que ela não é a líder ainda, e quando ela enfrenta um time, que a maioria são homens, que ela para deixar de ouvir, não acaba sendo um pouco esse posicionamento, parece que ela tem que ficar um pouco mais agressiva para conquistar o espaço? Não, eu acho que não, porque daí você passa a jogar no campo dos homens, né? Eu não quero dividir assim homem e mulher, eu quero falar assim, a gente vem de uma história onde o mundo foi dominado pelos homens, né? Uhum. E a gente tem que mostrar que não precisa ser daquele jeito para aquilo ser um sucesso. Pode ser do nosso jeito, do meu jeito, do jeito da Francine. Uhum. Então, eu acho que a gente tem exatamente que sair daquele jogo. Você tem que se olhar e falar como eu quero me apresentar, como eu acho. Eu gosto de camisa de flores. Estou aqui com uma camisa de flores. Então, e isso eu já fazia desde há 29 anos atrás. Eu acho que a gente não tem que querer jogar no campo do outro. A gente tem que ser como a gente é. E quem está ali vai ter que nos aceitar pela nossa competência. Não porque eu use brinco, não porque eu use terno, mas por aquilo que eu consigo realizar e entregar. E é rápido isso. Você consegue mostrar muito rápido que você é bom. Eu falo isso em treinamento de equipe, né? Porque hoje eu venho treinando 3 gestoras, meninas, né? E é muito complicado, porque com a idade nós vamos aprendendo um pouco mais sobre essa questão de enfrentar. No momento que a pessoa não tá te olhando com respeito, como que você enfrenta, né? Como você olha pra ela e fala, né? E eu comento com as meninas, eu falo assim, olha, respeito a gente não tem, a gente conquista. Então, passe a mostrar que você tem conhecimento, que a partir daí a pessoa vai começar a te respeitar. E isso é automático. Então, muitas vezes você conversa com homens, por exemplo, eu tô na área de tecnologia. Mas é incrível como alguém liga pra mim e fala assim, viu, eu não sei se você entende do assunto, ou se você tem algum desenvolvedor aí. Eu falo, você pode falar. É a primeira coisa que eu falo pra pessoa, você pode falar. E aí você quebra a perna da pessoa, porque a pessoa fala, você entende o que ela está falando, e aquilo que você tem dúvida, assim como qualquer profissional, não é porque você é mulher que você vai ter dúvida, você vai atrás de informação e traz de volta isso. Então, eu sempre falo isso, que eu acho que a liderança, ela sendo masculina ou feminina, ela precisa mostrar um domínio sobre aquilo que ela faz. Como o homem tem essa questão, sabe, Alex, de ser mais rígido, de falar mais grosso, acaba tendo essa questão de ter maior respeito, porque as pessoas vão ficando acuadas por causa dessa questão agressiva. Às vezes vem isso na minha mente, parece que a mulher... Mas a gente não precisa... Ela tem que provar mais para ir conquistando o espaço dela. Ela tem que provar mais conhecimento. Eu não tenho problema nenhum com a liderança feminina, porque eu venho de uma família matriarcal. Isso ajuda bastante. Tá bom? E meu pai é um ótimo pai, a gente se dá muito bem até hoje. Mas era nítido que minha mãe era a líder da família, porque ela tomava as grandes decisões. E meu pai não tinha problema nenhum de ser o apoio dela. E deu certo a composição deles ali, e eu cresci olhando aquilo, né? Então depois a minha irmã foi minha líder um tempo na fundação que meus pais trabalhavam, que era envolvido com a Igreja Batista, e eu fiquei ali, minha irmã também me liderando. Então depois eu casei, agora a minha mulher manda em mim, então agora a Fran é o CEO, manda em mim, então eu tô super bem já tratado. Mas eu me lembro claramente que minha mãe, eles eram missionários batistas. Que minha mãe tinha que provar muito mais que ela tinha capacidade. Sim. Então, a minha mãe tem uma voz maravilhosa. E ela fazia rádio. Então,
não esperava, as pessoas olhavam para minha mãe e ela à frente de uma obra grande, fazendo um trabalho lindo, meus pais têm mais de 40 anos que eles fizeram isso, que, mas você é pastora? Não podia falar pastora, porque uma mulher não poderia ter esse título. Na Batista, não tinha pastora Batista, só tinha pastor Batista. E geralmente a mulher era uma mulher sem nome. Era, é a mulher do pastor, entendeu? Se você viesse entrevistar um pastor, você quase nem sabia o nome da mulher dele. Era a mulher do pastor. Então minha mãe conquistou esse espaço com muita força, com muito empenho, com muita energia. Vocês acreditam que ainda isso existe hoje dentro de uma empresa? A mulher precisa dobrar a força, dobrar o empenho para conquistar o espaço que um homem conquistaria de uma forma mais tranquila? Sim, eu acho que ela tem que estar quase que à frente ali do conhecimento, né? Ela tem que estar trazendo as novidades, as competências para aquilo. Mas eu vou colocar a lanterna de outro lado para a gente analisar. Vocês estavam falando de ser assim agressivo, da maneira como fala. Qual que é, assim, depois de tantos estudos feitos, qual é o patrimônio de uma empresa real e verdadeiro? Gente, talento. Sim. Sem dúvida. Perde a Francine. Uhum. Não. Ó, tá ameaçando. Ela já é o CEO de agência mais bem pago do estado de São Paulo. Gente, você que está nos ouvindo, quer fazer proposta para a Fran, ela tem participação, tem bônus, tem ações, tem uma ótima retirada, trata ela muito bem, pode viajar, mas viu, voltando agora você precisa contratar um segurança, né? Porque o pessoal vai achar que eu tô ficando rica, tô andando de Mercedes. Mas isso voltando pro tema... Por causa do talento dela. Sem dúvida. Você fez tudo isso para reter talento. E não por ela ser mulher, mas de fato... Talento. Totalmente então, meritocracia. Como que a gente lida com talento? Você acha que adianta a gente ser duro com ela ou falar de maneira agressiva? Não, ela quer poder falar, ela quer participar. Por isso que ela faz parte. Ela tem que fazer parte, sem dúvida. Então hoje, o modelo de se portar, o modelo de falar, o modelo de impor as coisas de uma mulher acaba sendo muito visto e bem-vindo nesse novo modelo. Porque todo mundo quer, para se sentir parte, ele quer poder falar, ele quer poder dar ideias. Então ele não pode estar interagindo com alguém que vem com firmeza ou com alguém... Não firmeza agressiva, firmeza de informação, sim, de conhecimento, sim, estou falando isso e é assim. Mas com maneira doce até. Porque a pessoa quer poder fazer parte. Então, uma das maneiras de você reter seu talento para ter perenidade da empresa, porque é ele que faz você ter perenidade, é a maneira de você acolher. Quem que está mais preparado para acolher? Quem tem filho, que tem uma história aí de ter filho, de ter que ser a boa dona de casa, de ter que fazer... De alguma maneira, a mulher está muito preparada. Eu não vou desclassificar o homem, porque eles são maravilhosos, excelentes, fizeram coisas lindas no mundo. Mas a mulher está preparada, né? A gente foi criada dessa maneira para poder acolher, para poder fazer a família estar junto. Então, quando você está liderando aí 20, 30, 100, 150 pessoas, é dessa maneira que você enxerga. Mas a gente não deveria olhar muito mais pelo esse prisma. Porque a Fran, para mim, não importava se ela era homem ou mulher. Sim. Ela ocupou uma posição na empresa e ela foi conquistando essa posição. Não havia uma política de eu tenho que ter mulheres na liderança. Tá vendo um movimento mundial, agora houve até um retrocesso, né? Mas eu tenho uma opinião que às vezes eu concordo também com esse movimento das Big Techs, que parou um pouco com o movimento de contratar certos tipos de pessoas para fazer a diversidade. Uma política de diversidade ou uma política... Não, nós temos que ter tantas pessoas, mulheres, tantas pessoas. Cara, dependendo da região que você tá, do país que você tá, do tipo de empresa que você tá, você vai eleger certas pessoas pelo talento, pela capacidade. Eu sou um pouco contra... de fato, ter políticas que forçam que eu tivesse mesmo. Se tivesse um homem mais capaz que a Fran, estaria na cadeira dela hoje. Entendeu o que eu quis dizer? Perfeitamente. E não precisaria ter a política se as mentes fossem abertas, como a sua. Uma boa resposta. Porque a Fran tá aqui, porque você nem pensou em política. É porque ela é boa, ela tá aqui, ela chegou. A Estela tá aqui eu não porque tinha um viés. Eu não tinha um viés. Você viés. não tinha um viés.
de discriminar a mulher. Exato. Então talvez seja um pouco isso. Você pegou um gancho. Um amigo meu me pergunta: Alex, você é a favor da política de cotas racial para a faculdade? Porque ele é contra, eu sei que ele é contra. Ele faz a pergunta para brigar comigo, né? E eu sou ótimo para brigar. Falar, quer brigar? Vamos brigar. Eu sou a favor. Mesmo sendo um cara liberal. Porque, querendo ou não, há um déficit da sociedade brasileira. Nós fomos o país que mais escravizou na história, mais de 6 milhões de escravos, por mais de 100 anos. Fomos o último país a ter a abolição. Então, quando a gente jogou os escravos na rua, com a lei da Septuaginta, que o cara fazia 60 anos, não, agora você está livre, o cara não se vê. A lei do ventre livre, você é escrava, mas o seu filho, não. Mas ela tinha que cuidar do bebê, eles queriam que ela desse o bebê embora. E aí veio a lei, de fato, a lei áurea, mas estava mais barato contratar um imigrante italiano, muitos, do que manter o escravo. Então, há um déficit como sociedade. Só que quando a gente faz um corte hoje, em 2025, nisso, sou estranho. Alex, mas poxa, meu filho também teria direito, acho que a cota racial... Mas é porque a gente enfrenta um problema que foi gerado por 100 anos, que a política não seria o ideal. É como se fosse um remédio. Você entende dessa forma que deveria ter política por causa dessa dificuldade de introduzir a mulher a cargos de liderança? Ou você acha que deveríamos ter casos mais orgânicos, como o seu, como o da Fran, mulheres que vão conquistando seu espaço, independente de ter política ou não? Bom, acho que as duas coisas elas acabam acontecendo. Eu e a Fran iremos para frente. Por quê? Porque eu acho que hoje está se criando uma coisa muito bacana que é uma puxa a outra. Hoje, assim, existem muitos grupos, a Fran deve estar, eu tenho muitos grupos onde a gente se ajuda. Então, e talvez seja mais eficaz do que a política que você está falando. Se a política vai continuar ou não, é uma coisa tão de cima, né? Porque hoje tá vindo, tem essa posição do Trump que não quer mais isso, tá indo contra, Zuckerberg já tirou lá do... Então, eu acho que vai ter uma diminuída muito grande nisso, mas não na gente. Não na gente se ajudar, não na mulher fazer a mulher. Eu acho que até hoje, a mulher, na verdade, ela conquistou o espaço dela sem necessidade de interferência política, até hoje. A verdade é que a mulher foi mostrando seu valor. Eu falo porque até você fez uma pergunta interessante sobre se nós precisávamos nos provar. Eu lembro, diferente de você, eu cresci numa casa muito mais machista, em que o meu pai era o provedor da casa, a minha mãe era uma pessoa que até trabalhava por conta da dificuldade financeira, mas não era algo que a minha mãe queria. A minha mãe, ela foi aquela pessoa que foi criada para cuidar da casa. E tá tudo bem. Sabe? Uma líder nata de casa, né? Ela é uma pessoa que eu falo assim, isso não deixa a pessoa ser menor. É uma opção de vida. Ela resolveu que ela queria cuidar da família, que ela queria cuidar dos filhos e que ela queria cuidar da casa. Ela se sentiu feliz assim. Mas eu olhava pra minha mãe e admiro ela enormemente, tenho um orgulho tremendo da pessoa que ela é. Mas eu não queria ser ela, entendeu? Eu queria ser outra pessoa. E isso não te atendia, não era aquilo que você queria. Não era minha expectativa de vida aquilo. Então, desde quando eu me entendo por gente, enquanto as minhas amigas estavam preocupadas se elas iam casar, eu estava preocupada com a viagem que eu ia fazer, para que faculdade que eu ia. E novamente, tá tudo bem. Eu nunca me preocupei se eu ia casar. Eu nunca me preocupei se eu ia ter filho. Não era uma preocupação minha. Isso foi acontecendo porque a vida foi levando. Hoje tem uma filha maravilhosa, tem uma família maravilhosa, mas isso foi sendo levado. Então, eu acho que há também, assim como há homens que têm uma visão mais operacional por conta até da predisposição, do dom, gente. E a gente tem que entender isso. Há mulheres nesse mesmo formato, que são mais operacionais. Mas há mulheres que têm uma aptidão mais... Peraí, deixa eu só concluir. Tem mulheres que têm mais a questão da liderança dentro delas. E o que elas não podem é se sentir acuadas, né? E o que a Estela falou faz sentido. Quando você pega, por exemplo, eu tô hoje com 3 meninas lá. Se eu não mostrar pra elas que elas podem, quem vai mostrar? Eu tenho que mostrar pra elas que elas podem. E se de repente elas têm uma pessoa com a sua visão masculina que quer empoderar também, independente se ela é uma mulher ou homem, isso vai levar elas
Mas Agora, o ponto é esse, Fran. Se você quer uma mulher que gostaria de ser líder de uma empresa, que você enfrenta muitas barreiras para isso. Mas eu acho que a mulher, ela tem essa capacidade. E eu acho que nós, historicamente, lutamos pelo nosso espaço. E isso tá na história, isso tá nos livros. E isso vai continuar estando nos livros. A presença de mulheres que hoje, né, antes foram representadas por outras pessoas, mas hoje nós vemos milhares de líderes aí. Estamos nós duas aqui conversando sobre isso, mas a gente sabe que tem várias mulheres que são referências no mundo sobre isso e que estão levantando essa causa. E eu acho que a mulher tem essa capacidade. Agora, a relação da cota, eu acho que já é diferente a situação. Você impõe uma cota, por exemplo, para pessoas com necessidades especiais, porque as empresas não contratavam pessoas com necessidades especiais. Não dava nem a oportunidade dela estar lá. Então, hoje, ela tem uma oportunidade, através da cota, né, de ter um emprego, de se sentir útil, de se sentir valorizado e até, de repente, de ir crescendo. E, novamente, vai ter que também se esforçar mais para provar o seu empenho por conta de uma deficiência física, ou, às vezes, até, né, emocional e tal. Agora, no caso da cota racial, já é outra história também. Estamos falando de uma questão social, de pessoas que, não só historicamente, como você falou, mas de pessoas que muitas vezes não tiveram o mesmo privilégio de outras e que estão e que precisam muitas vezes dessa cota, entendeu? Então, eu acho que não é o caso da mulher, entendeu? Eu acho que o caso da mulher eu acho que tem que ser visto, eu acho que tem que ser mais falado. E mais falado por capacidade, não por questão de ser ou não ser mulher, né? E referência, né? Exato, Você é uma referência para essas exato. 3 meninas. E provavelmente para sua sobrinha, para sua filha, né? Então, Sim. as mulheres que se empoderaram e hoje conseguiram estar nessas posições, elas são referência. Então, quem tá vindo falar, eu também posso. Mas deixa eu provocar um pouco melhor. Pegar você, Elton. Vamos supor, você estava com umas 40 pessoas no time, só de desenvolvimento. Uhum. Se a gente tirasse uma foto dessas 40 pessoas, as mulheres estão bem representadas lá? É 20% do time. 20% do time. Então vamos supor. Você é a favor de ter uma política dentro da sua empresa, de aumentar essa taxa de participação da mulher. Então o seu time de RH vai atrás de perfis mulheres para preencher vagas? Ou você acha que é algo que você não deveria se preocupar e que se acontecer de mulher entrar, tá tudo bem, mas não deveria ter uma política clara para isso? Eu acho que esse é um dos pontos que eu gostaria de cada um de nós aqui dar uma posição. Eu tô aprendendo bastante com vocês. Eu tenho uma visão que é o seguinte: o mundo, ele não foi criado agora, né? Ele existe já há algum tempo. A sociedade já se organiza há algum tempo. E a convenção da sociedade era que o homem ia para fora, ia trabalhar, ia construir, ia desbravar, ia guerrear, e a mulher cuidava talvez da coisa principal, que é criar os filhos. Mas o homem que fez, só esclarecendo, né? Okay. O homem que fez essa determinação. Não perguntaram pra gente. Mas até por uma questão... Foram eles que definiram, o homem vai e a mulher... Não, mas até por uma questão natural, genética, de força, e de que a mulher criava os filhos e tal, e ela que podia ter filho, e o homem tinha mais força. Ia pra guerra, não fazia sentido mandar as mulheres e os homens ficarem em casa. Concorda? Então, a natureza do ser humano trouxe um caminho que a sociedade se organizou desse jeito. Então, acho que esse é um caminho longo, né? Que foi percorrido. E o momento que a gente vive, o momento atual, eu tenho até dificuldade para entender algumas coisas. Por quê? Porque na minha percepção, sempre as mulheres puderam ser e foram na minha família, com a minha mãe, a minha esposa manda em casa, 100%. Eu fui presidente da associação, Estela, da Associação Comercial aqui de Jundiaí, e hoje é a Leandra, que foi a primeira presidente em 100 anos. E ela veio dentro da nossa diretoria. Quando eu assumi, ela era diretora. E quando ela assumiu, ela falou, a primeira mulher... Eu falei, cara, eu nunca pensei em você por esse lado. Eu sempre pensei na sua competência. Então, é uma coisa que eu tenho dificuldade. Na área, se pensar na sua pergunta, né? Tem mais homens porque é uma área mais procurada por homens. Como se a gente for num setor de enfermagem... a parte de software... De software é uma área que tem mais homens. mais escolhida. Não, porque... Para mim não faz sentido ter uma cota,
porque a gente está olhando a competência de entrega e a gente tem mulheres e não tem porque quando você abre uma vaga, a maior candidatura são de homens. Então, assim, mas esse assunto, quando a Fran falou, por exemplo, do PCD, né? É um assunto que, cara, com certeza precisa ter, faz muita lógica nisso. Agora, tudo o resto tem uma discussão bem longa. E com vários pontos de vista que todos podem estar certo dentro da sua experiência de vida. Mas o que você colocou de olharmos para 10 mil anos de história e não é contrariando você, Estela. A mulher não definiu isso, que era o homem que tinha que sair. Não foi, vocês não ouviram as mulheres. Foi um acordo que foi feito até então. E é tão claro que esse acordo foi feito que na antiguidade, o cara que era o maior caçador era o preferido de uma mulher para casar. E tem uma então coisa... ela queria casar com o cara que era um bom caçador. Ela queria casar com o cara que era um bom guerreiro. Ela queria casar com um cara que era um bom provedor, porque ela sabia que ela teria que ficar grávida, época, né? Que ela teria que ficar cuidando da casa. Esse acordo, por isso que eu tenho essa crítica do patriarcado, parece que a história não é só assim. Parece que houve também um viés do feminismo, mas hoje, depois de todos estes anos que ficou desta forma, agora parece que a gente teria que apoiar as mulheres. Porque se a gente pensar que há 50 anos as mulheres nem votavam. Sim, lógico. Se a gente pensar são coisas muito recentes. Se a gente pensar que há 50 anos, a minha esposa não podia ter nada no nome dela. O pai dela tinha que assinar por ela e depois o marido. Isso é meio loucura. Então a gente está saindo de lá atrás da caça, né? Porque até quando teve a agricultura, as mulheres as que trabalhavam. As mulheres que iam fazer a colheita. Por isso que a gente compra tanto, né, coitada? Ou isso, sabia? Pra gente a gente é a provisão. Mas, e depois nós fomos de novo colocadas para dentro, né? Então, houve essa... Eu acho que, só para fechar aqui o meu raciocínio, eu acho que o exagero do outro lado, né? Assim, eu concordo com você, e eu acho que o exagero do outro lado também está criando uma sociedade de homens fracos, de homens que não provêm, de homens que não protegem, né? Eu acho que o combate ao que é masculino, eu acho errado, né? Eu ia falar uma coisa exatamente relacionada a isso. Eu acho que não pode confundir o espaço. Eu acho que eu sou totalmente a favor, admiro demais ao combate ao que é masculino, né? De que homens não podem ter mais a masculinidade. Eu acho que só isso que é o ponto que eu tenho uma crítica, assim, ao movimento feminista e tal, de que, de repente, você está criando uma sociedade de homens fracos. Na hora que você precisa do masculino para proteger do que é natural, né? Do masculino, você acaba... Elton, mas isso é por conta, já que você gosta de polêmica, isso é por conta da ignorância de quem entende o feminismo. E isso, infelizmente, é uma boa parcela de mulheres que começam a falar sobre um assunto que, na minha visão, elas não estão entendendo. A questão de eu ser... Eu posso ser uma baita profissional, eu posso ser uma líder, mas eu posso ser uma mãe. Eu posso ser feminina, eu posso usar brinco. Eu posso pedir pro meu marido carregar um peso pra mim, que nem eu fiz hoje. Uhum. Porque ele tem que... É uma delícia você ser mulher e ser protegida por uma pessoa que te ama. Independente do que você espera. Sem dúvida, sem dúvida. É uma delícia quando você vai andar na rua e a pessoa que está do seu lado te protege. Ela te acolhe. E essa visão, no caso, né, que é uma característica muito grande, masculina, ela não precisa ser perdida para se apoiar ao feminismo. E ela é natural. Entendeu? Eu não me sinto ofendida porque o meu marido carrega a minha bolsa. Eu preciso que ele carregue minha bolsa? Não. Mas ele carregar minha bolsa não é um gesto não é um gesto machista. Muito pelo contrário. É uma coisa da relação, cuidado, né? É um cuidado. Mas esse ponto que o Otto colocou... Eu acho que é bonito isso. Está havendo um déficit muito grande de homens no mundo inteiro, porque houve mães que deixaram os filhos educadinhos demais. Muito delicado demais. Eu tenho um menino de 13 anos e eu falei para Thaís, é normal o Henrique ter um pouco dessa agressividade.
A gente brincava muito de lutinha, né? Eu brinco de lutinha com a minha filha também, tá? Então a minha filha, ele fez karatê, a minha filha também faz karatê. Bacana. Eu brincava com ele de capoeira, ela também. E eu falo pra ela assim, vai pro jiu-jitsu que você vai dar um pau no teu irmão. E eu quero um pouco de agressividade nos dois, porque eu acho que um pouquinho de agressividade pode ser útil. Mas talvez você também deva ler sobre o Jordan Peterson. O Jordan Peterson foi muito mal entendido com o livro que ele lançou, 12 Regras para a Vida. Ele era um psicólogo clínico ali no Canadá, que ele se viu cerceado do direito dele, que uma lei canadense estava obrigando que ele chamasse o certo aluno pelo pronome que ele quisesse. Ele falou, mas pera lá, você é ele, eu tenho que te chamar de ela, e eu posso ser processado, mas então vocês estão indo contra o meu direito. Ele ficou famoso, mas se você o lê de uma forma muito superficial, você vai achar que ele é machista, porque ele fala que o homem tem que andar ereto, que o homem tem que andar de peito para fora. Até no livro dele, 12 Regras para a Vida, ele cita lagostas no primeiro capítulo. E soa um pouco machista, que é a lagosta que vence. Depois ela tá bem na fita, porque ela estufou o peito, foi para cima, conquistou as lagostas fêmeas. Bom, mas é uma preocupação. Então, talvez não estejamos chegando no momento de um ouvir o outro lado, que nós temos que ter mulheres empoderadas, ocupando os cargos que elas quiserem. É muito bem-vindo. A minha filha, pai, você acha que eu poderia trabalhar na sua empresa? Eu falei, claro, meu amor. O que você gostaria? Eu pensei que ela ia falar assim, programadora, designer, né? Pai, qual que é a sua função lá? Que ótima! Tá certo. Ela tinha 9 aninhos. Ela tá com 10 agora, né? Ela falou, pai, qual que é o que você faz lá? O papai é o chefe. Eu quero ser chefe. Aí, eu dei risada, a gente na mesa almoçando, que a gente almoça junto todo dia. E jantamos juntos todo dia, né? Dei risada. Eu falei, meu amor, você pode ser chefe, aí você vai mandar no teu irmão, tá tranquilo. Aí minha esposa, porque né, eu brinco que ela vai ser a chefe dele, né? Que ela é super assim, antenada para negócio. Então tá tudo certo. Mas está havendo essa discussão, Fran, de ter que criar políticas, ou que as mulheres precisam ocupar mais papéis, e que nós fomos dominados por anos por um sistema patriarcal, e colocar os homens um pouco como vilões, está havendo como que eu posso dizer para vocês? Um efeito negativo, Um efeito negativo numa geração de homens que ficaram assim, mas poxa, agora também qual é o meu papel, né? Eu não sou mais provedor, eu não sou mais o cara que... Então... No fim das contas, eu acho que a liberdade é a mãe de todas as coisas, sabe? Eu acho que o homem, a mulher, todos têm que ter a liberdade plena. Como que vocês veem a geração Z nisso? Porque a gente tá falando de tudo aqui, né? Que é a minha, a sua, né? Tem assim, millennials, boomers. Mas eu não vejo... Sabe que eu acho que a geração Z, ela vai vir, pelo menos nisso, mais resolvida? Eu não vejo nos meus filhos, e eu acho que você também não vê nos seus, não sei a idade de vocês, mas Sim, eu não vejo. não, mas com Eles certeza. não têm, para ele, homem, mulher, não é um problema. Eu não vejo um machismo ali neles. Bom, aí você pode falar... É uma sociedade, mas acho que já estão vivenciando um outro momento, né, da sociedade. Então, essa conversa vai ficar entre os que... Mas já está vindo uma coisa melhor. Posso pensar isso? Eu acredito que sim. Eu lembro de uma coisa muito engraçada que aconteceu. Minha filha tem 12 anos, isso há uns 3 anos atrás. E nós, quando estava no pré, fazendo desenho, a minha professora falava, então, mas você vai pintar, você tem que usar a cor de pele, né? E cor de pele era aquele beijinho, claro, né? E eu pintava. E aí eu cheguei pra minha filha fazendo um desenho, falei, filha, pega a cor de pele. Ela, qual é a cor da pele? Olhou pra mim. Eu falei, nossa. Pergunta. Pois é. Parei pra pensar nisso, verdade. porque como você a gente vem... acostumou Chega a ser com até um racismo estrutural. Tipo aquelas coisas criado mudo que não pode falar mais, né? Mas é isso que me vem na cabeça. Nós não fomos criados com a maldade, porém fomos criados assim. Então a minha professora dizia, pegue a cor de pele. Eu pegava a cor de pele. Então, da minha cabeça, nem passou pela minha, né? Porque é a cor da minha pele. Então, beleza, tá tudo certo. E quando ela me questionou isso, eu falei assim...
E agora? O que eu respondo pra ela? Eu falei, filha, você tem razão. Qual cor de pele que você quer passar? Que você quer representar, excelente. Ela olhou pra mim e falou assim, eu quero usar o marrom. Eu falei, então tá. Então é o marrom. Mas veja que, novamente, é aquela discussão que você tá falando. Então vai chegar um momento em que... você vai estudar programação? Na época que eu fui estudar essa parte mais de dados, já não era um problema. Uhum. Mas, há uns 40 anos atrás, já era bem... um grande problema. Você querer entrar na área de desenvolvimento. Então, talvez agora, sim, possa ser que tenha maior liberdade nesse assunto. A mesma coisa com a engenharia, a mesma coisa com qualquer outra profissão. E isso vai mudando com o tempo. Não adianta a gente querer também forçar uma coisa. Eu vejo pelo meu pai. Tem coisa que não adianta eu falar pro meu pai, Stella. Ele não entende. Não, né? Não... Eu posso tentar explicar pra ele que ele não pode falar da forma que ele está falando, que ele não pode se posicionar da forma que ele está se posicionando, mas não adianta. Isso faz dele uma pessoa ruim? Não, é uma pessoa que viveu há 70 anos atrás. Agora, falando, outra realidade. Trazendo para negócios, eu acho mais vantajoso para a C3 ter um CEO mulher. Por quê? Eu acredito que a mulher tenha, sim, mais facilidade, cara, de lidar com pessoas. Ou, pelo menos, eu tenho a comparação comigo. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa geração nova que vem chegando. Fazer, que tá aí na... Não, eu tenho que confessar, se você é a geração Z e tá nos ouvindo, não é que eu tenho... tá tudo certo. Eu tenho que aprender, mas eu venho de uma época que, cara, você foi contratado para fazer isso, você vai ganhar para isso. Não, faça, né, cara? Então me incomoda um pouco ter que sentar, fazer coaching, ter esses soft skills que um líder hoje tem que ter para lidar com pessoas. Eu tive que voltar para a cadeira de colegial para aprender e ler. Contratamos mentoria, contratei um psicólogo. Eu falei, cara, será que eu que estou errado? Né? E eu achei a Fran mais bem aparelhada para lidar com esse time novo. Você ali na Pieralise. Você sabe que tem palavras que ficam assim. Né? Na Pieralise. Se tornou uma vantagem competitiva a liderança mulher nesses anos que você lidou aqui no Brasil pela sua facilidade de lidar com pessoas? Ou você acha que isso não teve impacto? A gente sempre tem um viés no que fala, mas eu diria que sim. Né? Eu queria... Tanto, você falou agora da política. Eu tenho política para contratar mulheres. Claro que às vezes, como eu preciso de muitos engenheiros, me falta a disponibilidade. Mas a minha primeira opção hoje é sempre mulher. Às vezes acabo contratando um homem porque não encontrei uma mulher. E também, com a geração Z, eu, como você, me preparo. Eu falo, bom, agora eu vou conversar com essa turma, né? Deixa eu... porque a gente tem Deixa eu aprender como. Deixa eu aprender. A palavra é essa. Deixa eu aprender. E a gente tem que aprender. Porque não adianta eu pôr a maneira como eu quero pedir, o meu estilo. Eu venho de uma época que ainda tinha hierarquia. Agora, a gente tem que pensar. Não tem mais hierarquia porque eles não aceitam ou porque... mudou o sistema de trabalho. Eu acho que mudou o sistema de trabalho, Alex. Concordo. Hoje em dia, não adianta eu e a Francine querer falar, faça assim. Porque se ele não quiser fazer, não vai nem sair bem feito. Ou ele faz aquela operação tartaruga, né? Ele só faz o mínimo pra não ser mandado embora. O que me incomoda mas você demais. Sabe que, mudou um pouquinho a minha forma de enxergar essa geração no ano passado, quando eu comecei a estudar muito a questão da liderança. Inclusive, tô lendo um livro do Seth Godin, que sempre foi um cara muito processual e em relação à parte de marketing, e dessa vez ele veio com uma linguagem muito interessante, que ele fala de tribos. Ele esclarece o seguinte: uma liderança é você encontrar dentro de um grupo pessoas com o mesmo propósito. Então, se você é líder de um grupo que tem o mesmo propósito que o seu, não interessa a faixa etária, vão todos te seguir. Vão passar a madrugada para trabalhar com você. Agora, se você é gerente de um grupo em que você demanda e ele faz, esquece. Então, não existe propósito. A geração Z, ela vem de uma forma que ela precisa enxergar alguma coisa do que ela tá fazendo.
Eles são muito apressados, como você falou, né, várias vezes comigo. Eles são muito apressados, eles querem tudo para ontem. Mas por causa de uma ansiedade congênita deles, que eles nascem ansiosos. 2, eles são extremamente inseguros e vulneráveis. Extremamente. É uma coisa assim que você tem que mostrar, você tem que conversar com eles a ponto deles conseguirem confiar neles mesmos. E aí isso vai se construindo. Não é um trabalho fácil. E não é fácil você se conectar com essa geração. Porque eles têm muitas distrações. Eles têm muitas pessoas que eles já admiram. Então, você se conectar, né? Inclusive, a semana passada, eu tive que fazer a rescisão de contrato de uma pessoa e eu falei isso pra ela. Eu falei, infelizmente, eu falhei como líder com você. Porque eu não consegui fazer você admirar o nosso trabalho, você admirar o nosso propósito, você entrar dentro desse grupo e se sentir parte. Então, infelizmente, eu falhei, mas eu tentei de tudo já e não consegui. Então, talvez seja uma questão de conexão. Também temos que entender que existe um limite. Então, eu vejo por esse lado essa questão da geração Z. As pessoas metralham eles na internet, falam várias coisas, mas na verdade eles têm muita informação de uma forma muito fácil. Eles não tiveram a nossa escola, que era aquela coisa que você tinha que pesquisar, ler, trabalhar, não. Mas eu vejo uma geração que se você consegue, é mais desafiadora para você liderar. Mas se você consegue trazer esse propósito, você consegue trazer eles para você. Pelo menos é a visão que eu tenho visto que tá dando certo. Não sei vocês. Eu acho que é sair daquela coisa de achar que tem hierarquia e partir pro engajamento. Olha, eu preciso que você faça isso porque eu quero conseguir isso. Você tem que vir de trás para frente, colocando a pessoa naquilo. Então, 2 soft skills que a gente falou agora aí de liderança, eu acho que é a humanização, o acolhimento. São 2 coisas muito importantes. Quer dizer, a gente veio com essa coisa da hierarquia e esquece. Ou eu convenço ele que aquele trabalho é importante, aí ele vai querer fazer, ou vai vir uma coisa que não cobre o que a gente estava esperando na entrega. Entende? Assim, ele tem que estar envolvido naquilo. Então, não tem mais, assim, reunião de diretoria. Não, vem, é ele que vai fazer. Então, você tem que criar forças-tarefas ali e envolver o cara desde as decisões. Ele tem que fazer parte. Porque senão ele não entra. Eu acho que uma coisa que, pelo menos no meu negócio, funciona muito é dar autonomia para as pessoas, sabe? Porque a gente já teve muito focado em atividade, em como o cara tem que entregar. Quando a gente começa a dar autonomia, parece que fica mais fácil a pessoa se sentir parte. Dar autonomia e deixar errar. E aí erra, e aí parece que a pessoa se engaja mais. Ô, Estela, eu tô curioso aqui, a gente tá nos momentos finais, acho já, né? Mas eu tô curioso, a gente falou bastante da liderança, entender o processo, como foi a construção nesses 29 anos, como que funciona hoje para vocês, porque vocês estão... falar um pouquinho da dimensão, se hoje é o setor público o principal comprador de vocês. Queria entender um pouco, acho que do negócio é legal essa experiência sua pra gente... Então, quando eu comecei a Pieralise aqui no Brasil, a gente já foi direto para o setor de saneamento, mas um dos core business na Itália é a extração do azeite de oliva. A Pieralise é a líder mundial no fornecimento de plantas para extração de óleo de oliva, mas a gente não tinha olivas aqui no Brasil há quase 30 anos atrás. Não era cultivada. Então, eu fui caminhando no saneamento, e foi muito bacana. Fomos crescendo muito, acompanhamos aí o crescimento do saneamento no país. Mas há 15 anos atrás, começou a ter a produção de oliveiras, né? Começou a se plantar oliveiras no Brasil e a gente começou a atuar nessa área também. Está sendo um grande sucesso desde então, temos dezenas de plantas aí trabalhando no Brasil, e o assunto do azeite de oliva, que agrada a todo mundo, né? Vinho e azeite de oliva, são 2 coisas. Sim. Ele é muito discutido e falado hoje no Brasil. Nós somos o 2º maior importador de óleo de oliva no mundo, depois dos Estados Unidos. Então, é um produto que o Brasil precisa. Então, nós entramos nessa área, também está sendo um grande sucesso, e depois na área de suco de uva, que a gente também, nossas máquinas vão para essa área. Então, hoje nós temos esses 3 core business, e eu me divido entre eles, né, caminhando no Brasil, um no Rio Grande do Sul, outro Rio Grande do Sul e Minas, e a parte de saneamento é no país inteiro. Há 4 anos atrás, teve o marco do saneamento, isso foi uma coisa muito importante para a gente, porque obrigou os municípios a fazer o investimento. Isso está acontecendo? Está acontecendo. Todo mundo reclama muito, porque fala, em 2033 não vai estar universalizado. Gente, eu penso assim,
não vamos ter tanta pressa, porque a gente não estava fazendo e agora está, né? A gente fala, mas a Suécia tem 100% universalizado. Sim, mas quantas Suécias cabem no Brasil? A gente já fez diversas Suécias. Né? Quer dizer, não é um país fácil para você trabalhar. Agora, está sim, está sendo feito. Em termos de mercado, aumentou em 90% o que se investia antes do marco para depois do marco, por ano. Então, hoje se investe 90% mais. Gente, nós estamos falando de um valor muito expressivo aí na infraestrutura. Antes, a infraestrutura nos estudos do governo, nos estudos das associações, era uma linha infraestrutura, outros, porque daí tinha estrada, ferroviária. Hoje não, hoje nós estamos lá, tem uma linha saneamento. Graças a Deus, conquistamos a linha do saneamento. Então, ela está, assim, acontecendo e o mercado está se desenvolvendo bastante rápido. E a gente tem que estar muito atento, como líder, para saber o que vai usar, qual é a tecnologia que eles vão querer, como que vai... E está vendo no mundo o que o Brasil quer. Isso eu brigo muito na associação, que eu sou presidente lá da BIMAC, falo, gente, nós vamos trazer para o Brasil o que o Brasil precisa. A gente não quer que o cliente vá lá buscar, porque eles precisam ter uma empresa aqui para dar assistência técnica naqueles equipamentos. Mas então eu falo, o que vocês precisam, fala com a associação que a gente traz e implementa aqui no Brasil para vocês. E hoje vocês trazem a máquina pronta e dão assistência aqui ou monta aqui? Como é que é essa operação? A gente traz depende da época, do preço do aço. Isso não é uma... Isso influencia muito no... Demais aonde a gente vai fabricar. Se a gente vai fabricar no Brasil, se a gente vai fabricar na Itália. Eu dependo de saber o preço. Vocês têm uma planta no Brasil? Temos em Louveira uma planta. Tínhamos uma, dobramos a capacidade dela 3 anos atrás, agora... Estamos com 2 plantas, são juntas, né? As 2 plantas lá. E fabricamos no Brasil, quando o preço no Brasil é viável. Ou se não, trazemos... Mas nós temos tecnologia, então, no Brasil, claro que pode importar da Itália, mas os nossos engenheiros, o seu time aqui, produz. Completamente. Ou só monta? Não, o Brasil tem tecnologia hoje para tudo, né? A gente faz avião aí. No agrobusiness também, a gente sempre foi muito líder, né? Sim, sim. E, bom, o assunto do óleo de oliva começou cedo, mas nós, na parte agro aí, não a Pieralise, mas o Brasil na parte agro aí, nós somos referência no mundo inteiro, né? E viu, na Pieralise, você precisa fazer captação de clientes. Sim. Você entra em licitações do governo, então você tem um time para licitação e um time para B2B. Como é que funciona o marketing e vendas? Olha, a gente tem, são engenheiros, né? O nosso corpo de vendas são engenheiros. Antes tinham muitas licitações, agora com a privatização da Sabesp e outras empresas já estão sendo privatizadas também, está diminuindo licitação e virando o jogo do... Sim, B2B, quer dizer, você tem que ir até o cliente. Existem as vantagens que, por exemplo, a Sabesp está colocando tudo aqui em São Paulo. Quer dizer, todo o corpo de compras estará em São Paulo, mas você precisa visitar a unidade que vai instalar o equipamento, porque é ele que pede, né? Eu quero esse tipo de equipamento. Mas então a gente está saindo da parte de licitação e fazendo o trabalho como é o trabalho nas outras áreas. Para a indústria, que você tem que visitar a indústria, apresentar, a gente está sempre visitando. Tenho em São Paulo um corpo grande e depois tenho um representante, na maioria dos estados onde os negócios são aquecidos, a gente tem um representante local. Deixa eu fazer uma pergunta assim que talvez só um pouquinho mais próximo da nossa realidade. Vocês participam de feiras de eventos para captar leads? Muito. E vocês também fazem conteúdo para educar o mercado? Tem um pouco essa área? E vocês também fazem marketing tradicional, marketing digital? Sabe o que eu aprendi na minha vida, Alex? Quando começou, né, a coisa do LinkedIn, o mundo da mídia social, eu falei, acho que vai acabar a feira, né? Porque vai ser tudo ali. Aí não, doce ilusão. Hoje você tem que fazer a feira e todo... Exatamente. Eu gosto de feira. Porque feira é um momento que eu me atualizo demais. É o olho no olho também. E faço muitas. Eu faço 4, 5, 6 feiras por ano. Sim. É bastante, porque... Não, e a feira para os nossos clientes, eu vejo assim, dá um boom no engajamento das redes. Sim. Então, assim, eles vão pra feira, é um momento em que a empresa deles começa a ser vista. Sim. Assim, a gente tem vários clientes na área de indústria, né? Você tem a Forza, Semaço... Ela falou dessa questão da produção, a gente tem uma multinacional que é igualzinha. Parte parte do equipamento é feito no Brasil. Aí, teve um problema em tal produto, manda trazer da Alemanha. Tal produto vem da Alemanha. Não, esse aqui vamos produzir aqui. Não, agora a gente vai produzir aqui. Não, agora não mais. E assim vai, porque é uma questão de estratégia de mercado, né? Não tem jeito. Mas a feira, eu que achei que ela fosse acabar,
Até na época da pandemia, né? Teve aquele né? Achei aquele que não ia momento todo mundo- voltar. E te digo que a feira eu tô aguardando a próxima feira já para poder. Porque é quando você põe o dedo na tomada, você começa a se plugar no mercado de novo, né? Vamos pro bloco final. Nós começamos a falar aqui sobre liderança feminina, os desafios de ser mulher, estar à frente dos negócios e ainda fazer todas as outras coisas. Em casa, eu termino de almoçar, pego um café. Enquanto eu tô ali degustando meu café, que eu roubei a máquina de moer café da agência, né? Agora, de um CEO para outro, diz que o presidente Biden deixou uma carta pro Trump, né? Eu tinha que ter escrito uma carta para você. Falou, olha, se você sentir falta da máquina que moe café, ela está lá em casa e não voltará, compra outra. Aí, eu tô lá degustando meu café enquanto a minha esposa vai ver a roupa que tá para lavar. Eu tô na metade do meu café e o café dela esfriando. Ela foi pegar as lições das crianças. E, eu tenho que entrar numa reunião com a Fran. Daqui a pouco ela é sua sócia, né? Cara, a mulher não para. A mulher que empreende, que também é executiva. Nesse bloco final, eu queria que vocês dessem uma opinião assim. Valeu a pena esse movimento feminista levar vocês para ter mais carga de trabalho? Valeu a pena? Era isso? Esse seu comentário foi péssimo. Eu acho que ele respondeu. Você não falou de liberdade? Sim. Eu acho que Eu acredito liberdade muito. para escolher. É. A gente não quer que todo mundo queira ser CEO ou que todo mundo queira estar... Até essa geração Z não quer ser líder, não, né? Então, Ela tá vendo o pessoal muito desgastado, muito estressado. é verdade, li sobre isso. Mas eu acho assim, é poder escolher. A mãe dela talvez tivesse escolhido a mesma coisa que fez. Não porque era o único caminho, mas porque queria. É isso que a gente deseja. Liberdade de escolha. Para todo mundo. E eu acho que é aquela questão de olhar por igual, né? Sem distinção de... Sem distinção de sexo, né? Não interessa quem sou, né? Você falou, eu acho ótimo que a C3D esteja com uma mulher à frente. Eu acho ótimo que a C3D tenha uma pessoa à frente, que tem 15 anos de mercado, que estudou, que se posicionou, que tem experiência, independente, sabe, do sexo. É uma líder humanizada que sabe Exato, acolher. eu acho que é independente do sexo. E aí a questão do valeu a pena, eu acho que valeu a pena mesmo porque a gente se remodela, né? Eu falo assim, a minha vida é uma rotina. E eu acho que isso deveria ser pra todo mundo. Inclusive, eu falo isso pros meninos. Que eles falam, poxa, Fran, não consigo treinar, não consigo estudar, não consigo isso, não consigo aquilo. Aí eu fico pensando, nossa, chega em casa, deita, dorme, toma um café e não consegue treinar. Mas tô brincando. Homens também fazem várias coisas interessantes. Não, mas eu vejo... Mas eu penso assim... Mas eu vejo que a mulher Não. acaba tendo um desgaste maior, porque a Thaís se preocupa com coisas dentro de casa que nem passa pela minha cabeça, né? Então eu acho pela forma que ela foi criada, né? Porque eu sou super a favor da mulher na liderança, e aí eu gostaria de deixar esse recado final para as mulheres que estão nos ouvindo, que o tema foi falar sobre liderança da mulher. Ela vai ter que se preparar muito bem, até fisicamente e emocionalmente, porque eu vejo esse processo na minha esposa, que se ela não tivesse se preparado emocionalmente, talvez agora ela estaria enfrentando um burnout. Porque é muita coisa. Ela não se desliga nem por um segundo. Eu falei, cara, você é executiva, você é mãe, você tem as coisas que você ainda tem essa preocupação de ser mulher. Como é que você organiza tudo isso? E ela leu um livro ótimo, fica aí uma dica, que chama Hiperfoco. O outro livro que eu achei que eu indiquei pra ela, que é Essencialismo. E ela começou a dizer alguns nãos pra cá, pra lá, pra mim até. Porque a mulher, para ser líder, para estar à frente, e para cuidar dela, e para ser esposa, e para ser mãe, o que ela... É essa discussão que eu gostaria de trazer para vocês aqui no final. Na sua experiência, ela deveria ter esse caminho e o que poderia ajudá-la nesse caminho? Eu acho que a mulher deve parar de se cobrar um pouco. A mulher não precisa. Ela não precisa ser dona de casa, ela não precisa ser esposa, ela não precisa ser faxineira, ela não precisa ser mãe, ela precisa ser o que ela quiser. Então, quando a gente faz escolhas na vida, nós temos que ter prioridades. Então, exatamente isso. Eu vejo hoje, prioridade é minha família e meu trabalho. Ótimo. O que eu tenho que fazer para me manter bem dentro desse aspecto? Eu tenho que
eu tenho que ter minha prática esportiva diária para eu não assassinar ninguém. Até porque, se faltar no CrossFit, já era. Aí já mata uma pessoa. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que me organizar para que aquilo não me incomode, porque nós mulheres nos incomodamos com algumas coisas fora do lugar. Então, acho que a gente tem que saber as nossas limitações. Isso está me incomodando, então eu tenho que resolver para poder trabalhar. Eu estou fazendo home office, então isso incomoda mais ainda, porque você está em casa, se você ficar vendo aquilo te incomoda profundamente. Então você resolve aquilo que te incomoda e senta e vai trabalhar. Ah, não tem comida. Não tem problema, pede comida. Ah, não tem isso. Alguém em casa vai fazer, porque se não tem comida, alguém tem que comer. Então tem outra pessoa dentro da casa que vai fazer a comida. São acordos que você faz com a pessoa que vive com você, que viu, a casa precisa se manter limpa, ou vai ter alguém para vir fazer esse serviço e a gente vai pagar, ou vamos dividir as tarefas. Esse acordo com o homem tem que ser feito. Ou vamos dividir as tarefas. Porque, às vezes, nós homens, a gente tá bem espertinho, né? Você quer o benefício de trazer aquele salário da mulher ali pra compor o orçamento. Exatamente, né, mas é o que eu tô falando, são pequenos acordos. Eu acho que a partir do momento que se tem pequenos acordos dentro de um relacionamento, é a mesma coisa que eu falo pra minha filha. Ela não sai de casa se ela não arrumar o quarto dela. Ela tem que arrumar o quarto dela. Então, tá tudo certo. São pequenos acordos. Fran, desencanar um pouquinho, então. Desencanar. E não ficar se cobrando tanto. Eu acho que é criar uma rotina, ter uma relação com quem você vive, né? Dentro do ambiente que você vive. Que você possa ter pequenos acordos, cada um ter a sua responsabilidade dentro de casa, dividir isso. E parar de se cobrar, porque ninguém é Mulher Maravilha, não. Quem vai falar assim, como que você consegue? Eu não consigo. Eu tenho uma mãe que me suporta ali, que me dá apoio. Eu tenho uma pessoa que ajuda a cuidar da minha casa. Eu tenho um relacionamento que ainda bem que é um relacionamento de ir e vir. Não é só eu que faço, a pessoa também faz, então tá tudo certo. E aí eu acho que é assim que funciona, entendeu? Eu acho que é assim que uma mulher consegue, assim como é assim que um homem consegue. Porque ele consegue sair de casa justamente porque alguém está ali compartilhando aquele momento com ele. Senão ele também não conseguiria, entendeu? Muito bom. E Continuando você, Estela? o que a Fran falou, Ótimo. valeu muito a pena. Acho que vale a pena sim. Sim. Você poder escolher, porque quando você faz a escolha, você sabe lidar com as consequências. Quando escolhem para você, você não consegue lidar com as consequências. Então, nós estamos escolhendo o que queremos ser e o que queremos fazer. Lidaremos com as consequências da melhor maneira possível, mas vale a pena. Para Muito nós, bom. uma pergunta diferente, tá? Eu acho horrível um homem ser convidado para falar sobre feminismo. Eu acho que não tem lugar de fala, né? Mas nós, homens, não querendo fazer divisão de gênero, mas no sentido que eu não vou conseguir dar a opinião que vocês deram, porque eu não sou mulher. Eu acho que qualquer coisa que eu falasse aqui ia soar estranho, porque eu acho que a mulher, ela tem uma forma de pensar, um jeito de processar as coisas que, para mim, eu admiro demais. Eu vejo isso nas mulheres que já participaram da minha história. Mas eu e você, Elton, como empresário, o que você enxerga na liderança feminina e o que você poderia fazer para apoiar isso? Primeiro que eu enxergo que, como eu falei, a liberdade eu acho que é o essencial. Então, se a mulher tem liberdade para escolher, eu vejo a Estela aqui com uma energia, que construiu uma história, que toca uma empresa, um negócio com 3 frentes de negócios diferentes, negócios grandes, complexos. Assim como eu vejo outras mulheres, como a Leandra, que é presidente da Associação Comercial, com energia, com gás, como a Fran. Eu acho que isso é liberdade. Do outro lado, eu vejo a minha mãe que quer ser dona de casa. Certo? Eu acho que tá tudo certo. Cada um tem a liberdade de escolha para fazer. Eu acho que a Estela falou muito bem que a geração nova vem com algumas barreiras vencidas, porque eles estão vivenciando um mundo diferente. Um mundo que algumas situações já foram superadas ou estão sendo superadas. Então, acho que faz parte de uma evolução, né? Que a sociedade vai construindo. Como negócio, eu sempre olho assim, competência. Eu acho que a competência tem que vir à frente, porque os negócios são muito competitivos, né? Então, eu sempre gosto de analisar pelo ponto de vista de negócios. E eu acho que tem mulheres que têm características que nós, homens, não conseguimos pela natureza.
Porque elas são naturalmente, como a Estela falou, a Fran falou, elas têm como lidar com as pessoas, como acolher, coisa que nós homens não temos tanto jeito para fazer isso. Então, eu sempre sou um admirador das mulheres, assim. Eu admiro muito, por exemplo, a minha esposa. E a Fran tava falando dos combinados, né? Em casa a gente tem um combinado. O que ela manda, eu faço. é isso, eu só obedecer. Acabou o problema. Tudo em certo. casa, pelo menos, né? E eu acho que a sociedade vem, porque ela tava dando exemplo, eu acho que se a gente olha os nossos pais, talvez isso menos. Talvez na minha, eu tô com 42 anos. O Alex já é bem mais velho, né, Alex? Mas eu tô com 42 anos. Comecei bem mais cedo. Mas a nossa relação... a minha esposa trabalha, eu tenho os meus negócios, mas a nossa relação de casa, por exemplo, é dividida. Lavo louça, limpo a casa, é dividida, lava a roupa. A gente divide, é uma convenção que talvez a nossa geração já está mais... Preparado. E a próxima geração talvez esteja mais ainda azeitada nesse sentido. A relação dos meus pais já é diferente. Meu pai provê, minha mãe cuida da casa. É uma relação, um combinado que os dois estão muito bem com isso. Então, acho que a liberdade é o centro para que... E cada um cuida do seu parquinho. Eu não gosto que o outro venha falar como que eu tenho que fazer, eu não quero falar como que o outro tem que fazer. Cada um cuida do seu parquinho e tá tudo certo. Eu tenho um amigo super pragmático assim. Ele falou, Alex, se a minha mulher ganhasse 100 mil por mês, eu ficava em casa, eu ia ser dono de casa. Tranquilamente. Lógico. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Vivemos numa sociedade capitalista e tá todo mundo atrás de resultado e acaba direcionando muito as nossas decisões, o sucesso, né? Mas é uma discussão válida. Você que está nos ouvindo até agora, eu espero que você tenha trocado aí algumas ideias conosco, te feito pensar. Nós estamos aqui com duas CEOs admiráveis, conquistaram essa posição por competência e independente se você aposta ou não que a mulher tem que ter políticas ou que ela deve ou não ser líder numa empresa, com certeza deste episódio que você vai pensar melhor de ter mais mulheres em cargo de liderança na sua empresa. Eu gostaria de dar essa minha opinião, que eu acho que se você não tem, deveria ter uma estratégia de falar, cara, se as mulheres estão com dificuldade de chegar em cargos de liderança aqui na nossa empresa, vamos tentar criar uma trilha. Vamos tentar ver que tipo de caminho. Senta lá com o RH, porque às vezes você tem mulheres que estão já dentro do seu negócio, que você às vezes não está enxergando que elas poderiam já estar ocupando cargos maiores de liderança. Pelo menos é o raciocínio que eu tenho feito, a contribuição que a gente quer dar para você aqui, neste episódio que a gente falou sobre liderança feminina. Muito obrigado. Obrigada a vocês, Estela foi maravilhoso. Testa. Obrigada. Obrigado pelo brilho que você trouxe aqui pra gente hoje, com a sua presença. Valeu, Elton. Como é que a gente se conecta com você, Elton? No Instagram, Elton V. Monteiro, ou no LinkedIn, Elton Monteiro, ou no YouTube, Elton Monteiro AI. Ô, Elton Monteiro AI ficou legal. Ficou legal, viu? Mas eu, como sua assistente de marketing, diria que você deveria ter todos iguais. Né, Mas eu não consegui. Portanto, troca. Vai trocar, então, do LinkedIn, troca do Instagram, tá bom? Não consegui, porque alguém já pegou. Ai, meu pai. É bom ficar todos iguais. Os meus, todos iguais. Francine Senunes, em qualquer uma Ai, que delas. beleza. O meu não tem como, porque a minha família é muito grande. Oliveira, Alex Oliveira. Pode procurar que você vai me achar. E lembrando, se você precisar de soluções de marketing digital, a Francine está ali, à frente da C3 Digital. Isso, por favor, quase dizer que fala errado, né? Tem que pensar pra falar hoje em dia, né? Se você está assistindo até agora, se inscreve no nosso canal. A gente já bateu mais de 14 mil inscritos. Dá 5 estrelinhas no Spotify. E se você está nos ouvindo e é prefeito, ou você é secretário de obras, ou você está precisando mexer no saneamento da sua empresa, ou plantar oliveiras... Fale com a Peralise. Peralise. Muito bem. Procura ali no Google, Peralise. Do Brasil. Do Brasil. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Até mais.